Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos trazer a análise de um fundo imobiliário americano, um REIT. Trata-se do WP Carey. É um fundo negociado com o código WPC que apresenta bons rendimentos em dólar, inclusive. Vamos trazer a análise desse fundo, avaliar o seu portfólio e fique até o final que certamente o vídeo irá trazer informações que vão ajudar a você que pretende investir em fundos americanos ou que já investe a entender um pouco melhor o funcionamento desse tipo de fundo. E se o vídeo ajudar, né, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar então trazendo o portfólio do fundo. Nesse mapa a gente percebe nos países em azul onde o fundo possui imóvel. Então, basicamente, Hemisfério Norte, América do Norte, Europa e Japão. A gente tem uma lista dos maiores inquilinos, a U-Haul é a maior posição, mas já chama a atenção que ela representa apenas 2,6% do total. Temos o governo de Andaluzia, na Espanha, que é o segundo colocado, então com um percentual de 2,2%, e a Apotex, que é uma empresa aí de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico, no Canadá com 2,1%. Então, um primeiro ponto interessante desse fundo é que, por se tratar de um fundo de porte maior, né, bem maior do que os fundos imobiliários de logística que a gente tem na B3, tem uma dispersão em termos de inquilinos bastante interessante e diminui bastante o risco, né? Então, há algumas propriedades dessa U-Haul, né, para você ter ideia dos imóveis do fundo, o governo de Andaluzia, a Apotex no Canadá. A gente tem a Metro, que é uma loja, né, que atua principalmente em Alemanha e Itália, e essa Hellweg, uma loja na Alemanha. Então, dá para perceber que é um portfólio bastante interessante, bastante disperso, né? São 1.475 propriedades, são quase 400 inquilinos, né, 398, e 180 milhões de pés quadrados de área. A ocupação está em 99%, então uma ocupação bastante alta, e quase 30% dos inquilinos apresentam, né, a classificação como investment grade, então tem um risco menor, né, de risco financeiro menor nesses inquilinos. O fundo também possui algumas propriedades de self-storage, né, que é aquele armazenamento, né, de bens, né. Então, são 85 propriedades nessa categoria, com quase 92% de ocupação. 53% do total do fundo fica na categoria de galpões, né, industriais e logísticos. A gente tem 17% no varejo, 16% com escritórios e o self-storage 4%. A gente tem como inquilinos, então, o maior percentual são lojas de varejo, né, são os varejistas, serviços ao consumidor com 9%, bebidas e comida 7%, automotivo 7%, saúde e farmacêuticos 6%. Então, essa é uma visão em termos de setores também, tem uma abrangência bastante grande no fundo, então se a gente tiver um problema localizado em um setor somente, a chance disso afetar o resultado do fundo, né, um impacto grande para o fundo é bastante baixa, né? Vamos trazer agora a dispersão geográfica, né? Então, os Estados Unidos quase 61% do total, né? Ele tem uma presença forte nos Estados Unidos, mas a Europa com 34% e Japão, Canadá e México somando aí quase 5% do total. E a parte industrial, né, 29%, quase 24% de galpões,
a varejo, escritórios e outros ali. São os principais áreas, né, que representam o resultado da empresa. E vamos trazer agora os resultados financeiros. Houve um crescimento na receita, né, nos últimos 6 anos, um crescimento importante, e isso se refletiu no crescimento do lucro. Se a gente abrir os resultados nos segundos trimestres, também tivemos aí uma situação semelhante. No segundo trimestre teve até uma receita mais alta, mas um crescimento de lucro um pouco mais moderado. Mas segue crescendo o lucro deste fundo. E vamos falar dos dividendos pagos. Então, 2017 foi o melhor ano, né? Ele distribuiu aí praticamente $5 de dividendos. Depois de 2018 para frente houve uma queda, mas a gente percebe uma leve recuperação no valor dos dividendos pagos de 2018 até 2022. A cotação dele já chegou a algo próximo aí a $90, passou até de $90, mas hoje está sendo negociado na casa de $65. Então, é um valor que, se a gente olhar o histórico dos últimos 10 anos, está num patamar até interessante para quem pretende fazer a aquisição desse fundo nesse momento. Vamos falar agora da dívida do fundo, que tem sido crescente nos últimos anos. Então, é um ponto de atenção para quem pretende investir no WPC, essa dívida crescente aí ao longo dos últimos anos. Seu patrimônio líquido tem apresentado crescimento também, o que é um ponto positivo para o investidor. Vamos agora avaliar o fluxo de caixa. Temos aí em azul o caixa das atividades operacionais, que foi crescente nos últimos 6 anos. A gente tem na linha amarela os investimentos, então 21 e 22 foram anos atípicos em que o fundo precisou desembolsar, né, fez investimentos acima do histórico que ele vinha praticando, e por esse motivo a gente teve o aumento da dívida, principalmente. Então, esse é o cenário do fundo. É um fundo que investiu recentemente e agora tem um patamar de dívida um pouco mais elevado. Vamos ver como é que vai se comportar isso ao longo dos próximos anos, o fundo baixando aí esse patamar de endividamento ou não, né? Fazendo a relação PL aqui, né, a gente está na casa de 20 vezes, né, é um patamar elevado, né, mas vamos comparar com outros fundos e ver como se comporta. Então, colocamos os vários fundos de logística e imóveis industriais na Bolsa Americana. Então, o WP Carry ele fica com 6,7% de dividend yield, é um dividend yield bastante interessante nesse momento, melhor do que os outros. Sua relação PL está mais baixa, relação PVP também, ela só empata com o Rexford Industrial. As receitas foram crescentes nos últimos 5 anos em 12%, é um patamar mediano, tivemos outros fundos aí com resultado melhor, mas o seu lucro cresceu 17%, né? Ficou também num patamar mediano comparado com esses outros fundos de logística. A margem líquida em 45%. É uma segunda melhor posição ali desse grupo de fundos. Seu ROI em 8% é um valor de médio para baixo, né, comparando com os demais. E agora, em termos de valor de mercado do fundo, a gente consegue ter uma ideia do porte dele, né? Então, é um fundo de quase 14 bilhões de dólares, é um valor bastante elevado. O Prologis, que é o fundo de maior porte aí dessa categoria, tem 112 bilhões de dólares de valor. A Extra Space, a Storage, 27 bilhões, o Duke, quase 19 bi, o Life Storage, 11 bi, e o Rexford Industrial, 10,7 bi. Então, dá para você ter ideia, quando a gente fala desses fundos americanos, pelo menos os principais, a gente está num porte muito maior do que o que temos no mercado nacional. Então, em termos de diversificação, de carteira,
exposição a risco, esses fundos certamente estão em outro patamar quando comparados com os nossos. Diferente dos fundos nacionais, o WPC ele paga a cada trimestre, então a cada 3 meses a gente tem ali os proventos sendo pagos e já podemos perceber aí que pelo menos ao longo de 22 e 23 a gente teve pagamentos crescentes de dividendos. As recomendações, a maior parte estão em hold no momento, né, 2,7, quase em cima do 3 ali, que é o meio da faixa. E as projeções estão em média 74,6 dólares para preço futuro. Hoje ele está em 63,95, então ele tem um espaço aí, de acordo com a projeção, se seguir essa projeção, para aumento no valor da sua cota. As previsões futuras no fechamento de 23 é esperado 5,26 dólares o valor do lucro no ano, né, lucro por ação. No ano que vem, a gente tem um cenário de 4,82, uma pequena queda em relação a 2023. Essas são as projeções que a gente tem para o WPC. E aproveite para deixar nos comentários se você investe em algum fundo americano, investe via BDR, investe diretamente lá na Bolsa, e alguma recomendação, sugestão de fundo para futuros vídeos, que a gente faz uma avaliação, estuda o fundo e prepara o vídeo para vocês. Vamos falar da última divulgação de resultados do WPC. Ele trouxe ali uma informação, né? A gente tem 54% que ele chama de CPI Linked, que são contratos que já estão todos vinculados aos indicadores de inflação. O crescimento das lojas, né, das mesmas lojas, um crescimento de 4,3% anual, então é um valor interessante. As datas de vencimento de contratos, a gente tem 49% para depois de 2034, então temos aí um futuro bem longo aí em termos de inquilinos. A ocupação sempre um patamar elevado, acima de 96%, então é um fundo que tem tido um grau de ocupação bastante interessante. E ele mostra também algumas aquisições recentes, né, que foram feitas pelo fundo. Há alguns imóveis, aí, 30 propriedades da CUP, Apotex mais 11 propriedades e 9 propriedades da ABC Technologies. Então, a gente tem ali a primeira, né, a CUP, localizado na Dinamarca, então a presença na Europa, né? O contrato é vinculado à inflação dinamarquesa. A gente tem a Apotex em várias posições no Canadá e essa ABC Technologies Estados Unidos, Canadá e México. Então, são aí as movimentações que o fundo tem feito. Há alguns investimentos também, né, em imóveis já do fundo. Então, mostrando ali alguns outros exemplos de imóveis, né? A Upfield, Ontex e Berry. Então, a empresa segue fazendo esses investimentos, né? Primeiro na Holanda, segundo na Polônia e a terceira nos Estados Unidos. A gente percebe como é importante essa diversificação geográfica para o fundo, né? A dívida do fundo, que eu mostrei agora há pouco, né? É uma dívida relevante. E um ponto de atenção para o investidor é que 24, 25 e 26 são anos em que temos aí a necessidade de pagamento aí relevante referente à dívida. Então, podemos ter aí problemas, né? Vamos dizer assim, que o fundo vai ter que desembolsar mais para pagar o principal dessas dívidas. Esse é o histórico de crescimento dos dividendos da WPC. Então ele vinha num patamar mais baixo, depois cresceu, né, e segue nesse patamar um pouco mais elevado nos últimos anos.
Vamos trazer agora algumas notícias recentes do WPC. Então, a primeira trazendo aí que ele está fazendo um spin-off, né, de escritórios, então ele está se desfazendo dessas propriedades e também a questão referente à área de self-storage do fundo, né, os imóveis de self-storage, que estão aí com os contratos próximos ao vencimento. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimentos no WPC. Do lado positivo, a diversificação do portfólio dele é bastante interessante, industrial e logística, mas também com participação em varejo, escritórios, né, e outros tipos de imóveis. As receitas e lucros crescentes nos últimos anos, e é um fundo que tem apresentado uma baixíssima vacância. Os dividendos estáveis e o preço da cota está nesse momento historicamente baixo, que leva a outro ponto, que ele está apresentando um bom dividend yield comparado com outros REITs. Do lado negativo, a gente tem que um fundo que precisou aumentar o CAPEX em 21 e 22, consequentemente aumentando a sua dívida. A recomendação neutra dos analistas também é um ponto de atenção. A previsão de menor resultado em 2024, de acordo com as projeções, também é um ponto. E uma dívida com vencimento relevante que ele possui entre 2024 e 2026 deve aí aumentar a pressão financeira do fundo no horizonte próximo. Então, o investidor ficar atento aí a essa questão. Espero que tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha trazido novas informações para vocês, apresentado este REIT, né, um fundo imobiliário americano, e aproveite para deixar nos comentários se você tem interesse nessa categoria de investimento e sugestões de próximos fundos para fazermos a análise em nosso canal. E até mais!